Olá, doutores. Tudo bem? Eu sou Alexandre Campos, do canal OAB Fácil, certo? Estamos aqui hoje para fazer a análise da segunda prova que a gente já mencionou nos vídeos anteriores, certo? A gente vai fazer o levantamento hoje da prova de 26ª de 2018. Tá bom, pessoal? No próximo vídeo, pessoal, a gente vai fazer a prova, o levantamento, o mapeamento da prova 27ª. Aí a gente encerra o ano de 2018 e adentra 2019. Bom, na prova 2018 foram as mesmas matérias, tá, pessoal? Vocês podem analisar aqui, é o mesmo roteiro, desde Estatuto até Direito Processual do Trabalho, conforme a gente vai nos próximos slides apresentar. Bom, inicialmente, em Estatuto da OAB, foram as questões 1 a 8ª, tá bom? Onde, na primeira, foi abordado a questão do sigilo profissional, artigo 35 e 36, ambos do Estatuto da Advocacia, tá certo? Já a segunda questão abrangeu a questão sobre o artigo 25, também do Estatuto, certo? E a súmula vinculante 47. Já a terceira questão abordou a questão dos direitos e prerrogativas do advogado. Bom, é um assunto muito importante, tá, pessoal? Artigo 7º, tá vendo? Parágrafo 4º, também do Estatuto. Já a questão 4 abordou a questão da sociedade de advogados, certo? Artigo 15. Vai anotando, pessoal. Também do Estatuto. Já a quinta abordou a questão das infrações e sanções disciplinares, ambas 41 e 42, também do Estatuto. Já na questão 6, foi uma questão sobre o Código de Ética, a questão dos direitos e prerrogativas do advogado, artigo 4º, parágrafo único. Então, já marca esse artigo 4º, parágrafo único. Já a questão 7, também Código de Ética, a questão das relações com o cliente e o dever de urbanidade, artigo 18, pessoal. Já a questão 8 foi sobre o Estatuto, essa. A questão do Conselho Seccional da AB, artigo 60, parágrafo 1º. Agora, em filosofia, questão 9 e 10, uma foi sobre o jurista alemão, certo? Que é sobre o livro Luta pelo Direito, e o outro sobre pretensões fundamentais da jurisfilosofia de Ronald Dworkin. Já em constitucional, foram as questões 11 a 17, certo? Na primeira questão, podemos ver que foi abordado o poder constituinte originário, derivado e decorrente. Isso é importante, esse assunto. Normalmente cai em prova. Já a questão 2 foi sobre o artigo 136, inciso 1º da Constituição, que aborda a questão Estado de defesa, defesa do Estado das instituições democráticas. Já o terceiro abordou o processo legislativo, o artigo 64, parágrafo 1º da Constituição. Tudo aqui é sobre a Constituição, da Constituição, tá, pessoal? Já a questão 4 foi sobre direitos políticos, direito à nacionalidade, artigo 12, importante leitura do artigo 12, pessoal. Já a questão 5ª, igual à primeira, foi sobre o mesmo assunto. Já a questão 6 foi sobre os direitos políticos, previsto no artigo 14, parágrafo 3º. Já a questão 7 foi sobre direitos fundamentais, artigo de obrigação de leitura. Você tem a obrigação de leitura desse artigo. O artigo leitura obrigatória, pessoal. O artigo 5º, para mim, da Constituição inteira, é um dos mais importantes. Que trata dos direitos fundamentais. Portanto, fundamental realmente ler. Direitos humanos, uma foi sobre o Estatuto de Refugiados e a outra foi segurança pública, acesso à justiça e combate à violência. Essas questões eu não vou comentar, direitos humanos. Já a questão 2, uma foi sobre a cooperação judiciária internacional e a 2
foi sujeito de direito internacional, Estado, dimensão pessoal do Estado, nacionalidade, aquela questão toda. Também não vou adentrar esses assuntos de direito internacional. Foram poucas questões, foquem nas que caem mais. Minha sugestão. Tributário, foram 5 questões. A primeira foi sobre a administração tributária, aquela questão que envolve a fiscalização da administração tributária, artigo 198 do Código Tributário. Já a questão 2 é a legislação do direito tributário, vigência e aplicação da lei tributária, artigo 144. Na questão 3, a questão da execução fiscal e processo tributário, artigo 15 da Lei 15 e o 9 da Lei de Execução Fiscal, Lei 6830/80, pessoal. Também é importante essa lei, tá? Não só o Código Tributário Nacional, mas essa lei também que trata sobre a execução fiscal. Já a questão 4 abordou a questão da competência tributária, artigo 147 da Constituição e o 32 do CTN. Marco 32 no código de vocês. Já a questão 5ª foi sobre o conceito de tributos, espécie tributária, taxas, tarifas. Então, é necessário o conhecimento da súmula vinculante 19 e o artigo 79 do CTN. Direito administrativo, artigo 27 ao 32. Cadê? Improvidade administrativa, Lei 8.429/92. Provavelmente essa questão está desatualizada em virtude da atualização, né? Da Lei de Improvidade Administrativa. Quando a gente for fazer a resolução da prova, eu vou analisar, mas acredito que já esteja, por conta da nova lei. Já na segunda, trata sobre a responsabilidade civil do Estado, que é aquela responsabilidade objetiva, artigo 37 da Constituição Federal. Já a questão 3 abordou o processo administrativo, a Lei Especial 9784/99, tá bom? E a Lei 14.210 de 2021. O artigo da 9784 é o 56, tá bom, pessoal? Na questão 4, contratos administrativos, Lei 8.666/86. Já a questão 5 abordou a questão dos poderes da administração, artigo 5º da Constituição Federal. Na questão 6, agentes públicos, aquela lei que eu falei de 8.112/90, artigo 28, parágrafo 2º. Importante, né? Essa lei aqui tem que se ler, sempre cai na prova da OAB. Chegamos em direito ambiental. Foram 2 questões. Uma que aborda a proteção do meio ambiente em normas infras. Aí aqui eu coloquei que ela está desatualizada, a Lei 11.441/2007. Ela foi alterada pela Lei 14.026 de 2020. Quando a gente for resolver essa questão, a gente já verifica isso. Já segundo o Código Florestal, Lei 12.651 de 2012, artigo 55, pessoal. Chegamos em civil, metade da prova praticamente. Primeira questão caiu sobre os defeitos do negócio jurídico, artigo 157, a leitura também importantíssima. Segundo, contratos em espécie, 582 e 583. Na questão 3, trata-se sobre o direito das coisas, aquela questão da servidão, artigo 1285. Já na 4, também direito das coisas, uso capião, artigo e anticrese, artigo 1241, pessoal. Já a questão 5ª abordou direitos e obrigações, aquela questão do pagamento, artigo 282, 283 e 284, pessoal. Já na 6, contratos em espécie, a questão da empreitada, artigo 477. E por último, já sucessões, direito às sucessões, artigo 1939, inciso 5º, e artigo 1843, para você ver que sucessões também é importante você estudar, né? Chegamos agora ao direito da criança e adolescente. Foram 2 questões. Uma que trata sobre adoção. A adoção é importantíssima. O artigo 166 já marca aí a lei de vocês, do Estatuto. E o artigo 241b do ECA.
tá? O parágrafo 2º, que trata sobre crimes e infrações administrativas. Próxima matéria, direito do consumidor, também 2 questões. Não deve estudar? Deve sim estudar, mas foca nas que tem mais assunto, que tem mais questões. Isso aqui você tem que ter o conhecimento, mas foca nas matérias que tem mais. Uma foi sobre a responsabilidade civil pelo fato do produto, artigo 14, 12, 18, todos são importantes, mas essa questão foi sobre o 14. Já a segunda foi sobre práticas comerciais, aquela questão da publicidade enganosa, artigo 37. Publicidade cai em prova, tá? Cuidado. Chegamos em direito empresarial, 46 a 50. A primeira questão foi sobre títulos de crédito, aquela questão de endosso, aval, protesto, artigo 900 do Código Civil. Já a segunda foi sobre contratos empresariais, que abordou a Lei 9.611/98, que dispõe sobre o transporte multimodal de carga, artigo 2º, parágrafo 3º e 4º. Já a terceira caiu a questão sobre direito societário, sociedade anônima, artigo 1088. Já a questão 4 foi a lei especial, que é a Lei de Recuperação de Empresas, que foi a Lei 11.101/05, artigo 6º. Importante ler o artigo 6º, cai também empresarial. A questão 5ª foi sobre a teoria geral, artigo 1156, marca no vade-mecum de vocês, tá bom, pessoal? Artigo 1156. Chegamos agora que eu acho a matéria mais importante, que é processo. Foram 7 questões. 7 questões, isso. Uma foi sobre a Lei 7347/85, ACP, Ação Civil Pública, artigo 5º, parágrafo 1º. Já na 2, a audiência preliminar de conciliação e mediação, artigo 334 e artigo 698. Esse 334 normalmente cai, tá, pessoal? É bom estar sempre lendo o 334. Importante isso. Já a questão 3, foi sobre recursos, artigo 331, 332 e 485. A questão 4, tutela provisória, tutela de evidência, artigo 311. Ali do 300 em diante é importante ler, mas aqui foi sobre 311. Na questão 5ª, foi sobre cumprimento de sentença, artigo 523, parágrafo 1º e 2º do novo Código. Gente, a questão 6 já foi outra lei especial, Lei 9.099/95, que é a lei dos JECs, dos juizados. Tá bom? Artigo 55, pessoal. Importante ler a lei inteira. Em especial, o artigo 55. Por fim, outra questão sobre ação civil pública, artigo 5º. Importante ler esse artigo 5º, tá bom? Então, encerramos o Código de Processo Civil. Vamos para penal, eu acho. Isso, penal. Penal, gente, é muito importante. Penal, processo civil, processo penal, são matérias que vocês devem focar. Ação penal foi a primeira, eu não botei o artigo. Mas eu acho que deve ser da parte geral de ação penal. Segunda questão foi sobre os efeitos da condenação, artigo 92 do Código Penal. A terceira foi sobre a lei da execução penal, requer conhecimento sobre ela, eu não coloquei o artigo ainda aqui. 7.210, mas quando a gente for resolver, provavelmente a gente vai mencionar. Na questão 4, artigo 2º do Código Penal, é a questão das noções fundamentais, a lei penal no tempo. Tá, pessoal? Já a questão 5, artigo 74, que trata sobre a tipicidade. Na questão 6, trata sobre o concurso de crimes. Artigo 71 do Código Penal. Bom, chegamos agora em processo penal, outra matéria. Olha quantas questões caem. 6 questões. Fundamental estudar processo penal. Em primeiro lugar, a questão das prisões. Aqui, a primeira questão que cobrou a questão da prisão e liberdade provisória, Lei 7.960/89, artigo 1, 2 e 3. Na segunda questão, competência no processo penal, 70 e 78. Gente, competência cai demais na prova na parte de processo penal. É importante ler todo o assunto sobre uma competência. Em especial, 70 e 78 por causa dessa prova. Aqui, caiu a questão da Lei 9.099,
95, artigo 74, tá vendo? Coisas que antes que era para ler a lei toda, ali no âmbito civil, aqui no âmbito criminal. Artigo 74 da 9.099. Já a 4, aquela lei especial que trata sobre a organização criminosa, Lei 12.850, barra 2013. Já, cadê? A questão 5 foi sobre inquérito policial, artigo 17. A questão 6, recurso, gente. Artigo 580 do Código de Processo Penal e 65 do Código Penal. E finalizando quase, né? A gente trata sobre direito de trabalho. A primeira questão sempre, normalmente, cai sobre remuneração e salário, tá vendo? A súmula 93 de TST. Já a questão 2 foi sobre os contratos na natureza trabalhista, ó, súmula 386. Você vê que súmula é importante ler, né? Dá uma lida naquelas súmulas, em especial a 93 a 386. Já a questão 3 sobre descanso, a questão do repouso anual, que são as férias, semanal, artigo 139 da CLT. Já na questão 4, foi sobre remuneração e salário, artigo 59 e seus parágrafos. A quinta foi sobre negociação coletiva, pessoal, a questão da remuneração salarial, artigo 611 da CLT. Já a questão 6, interrupção e suspensão do contrato de trabalho, ó, súmula 77. Veja como súmula do TST é importante para a parte de direito material, né, a questão do direito de trabalho. É muito importante ler as súmulas. Já finalizando, a gente vai finalizar em processo do trabalho. Também é importante focar. A primeira questão foi sobre a súmula de novo, está vendo? A súmula 16 do TST. Questão dos atos, termos e prazos processuais. Já a segunda foi sobre custas e emolumentos. OJ número 140 do SD e 1. Já na questão 3, foi sobre a execução trabalhista, artigo 884, parágrafo 6 da CLT. Veja como a execução trabalhista é importante. Já a questão 4 foi sobre audiência, conciliação, resposta do réu, razões finais, artigo 844, pessoal, da CLT. E, por último, foi sobre a extinção do contrato de emprego, artigo 855-B da CLT. Gente, vai voltando esse vídeo, vai anotando os artigos que eu estou falando, vai criando um mapeamento também de vocês, tá bom? Bom, por hoje é só, pessoal. Só gratidão a vocês. Próxima aula a gente vai para a prova 27ª, tá bom? Espero contar com a presença de vocês, tá bom? Qualquer coisa, entre em contato com a gente. Tem na descrição do vídeo nossos contatos. Fique à vontade. Você manda mensagem, a gente dá um tempo para a gente, mas logo a gente está respondendo, tá bom? São muitas solicitações, tá? Mas o mais breve possível que eu puder responder, eu vou ajudar vocês. Tá bom, pessoal? Então, se inscreve no nosso canal, tá bom? Ativa o sininho para receber novos vídeos, tá bom? E até o próximo vídeo. Um abraço a todos.